Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Lígia. Hoje vou estar dando continuidade ao assunto da aula passada. Na aula passada nós falamos um pouquinho a respeito das principais características dos protozoários, né, e duas doenças relacionadas a protozoários, que foi no caso a doença de Chagas e a amebíase. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da leishmaniose e da malária. Mas antes da gente entrar a respeito dessas outras duas doenças, só vou fazer aí, relembrar aí o assunto que nós começamos desde a aula passada, né? Então, o reino protista ele é representado por protozoários e algas, né? Em primeiro momento, nós estamos falando a respeito dos protozoários. Nas próximas aulas falaremos a respeito das algas. Então, os protozoários, eles são seres heterotróficos, são seres unicelulares e seres eucariontes. O que são seres eucariontes? Aqueles que possuem célula eucariótica, que é aquela célula mais complexa, que é aquela célula que possui um núcleo, o DNA está presente dentro do núcleo. E ela possui também várias organelas membranosas, né? Uma célula mais complexa, mais diferenciada em relação às células das bactérias, que são seres procariontes. Então, os protozoários são seres eucariontes, possuem célula eucariótica. Beleza. A leishmaniose é uma doença, principalmente de regiões tropicais, assim como a malária, que nós vamos ver mais adiante. E ela possui aí várias espécies diferentes de protozoários. Lembrando, pessoal, que o nome científico ele sempre deve estar destacado, né? Então, vocês podem ver aqui a primeira palavra com a letra maiúscula, a segunda palavra com a letra minúscula, ela tem que estar destacada. Nesse caso aqui, ela está em itálico. Então, a leishmaniose ela é causada por vários tipos de protozoários, mas eu destaquei aqui alguns tipos específicos. Né? A Leishmania chagas, ele é um protozoário que ele causa uma leishmaniose visceral. O que seria essa leishmaniose visceral? É uma leishmaniose que vai atacar os órgãos internos, tá? Então, fígado, baço e outros órgãos, né? Porque ela vai desenvolver, esse protozoário vai desenvolver dentro desses órgãos. Mas também tem a leishmaniose mais conhecida, né? Que ela é a chamada leishmaniose tegumentar, que ela vai atacar a nossa pele, tá? Então, nós temos aí a leishmania brasiliense, que a gente encontra em qualquer região do Brasil, nós podemos encontrar. Inclusive, essa doença ficou muito famosa por causa de uma estrada que foi construída de Bauru, né, até Mato Grosso. Então, naquela época, ela ficou conhecida como úlcera de Bauru, porque aquela região foi bastante atacada por esse tipo de protozoários, né, transmitido por um tipo de mosquito, né, que acabou contaminando um número enorme de pessoas. A leishmania guianiense, ela está mais presente perto ali da Guiânia, Roraima, a região ali da parte superior ali do Amazonas, né, nós encontramos mais a guianiense. E temos também que ela é uma leishmania tegumentar também. E a leishmania amazonense, né, que a gente encontra aí na região do Amazonas, né. Além, né, gente, da brasiliense, a gente encontra a amazonense no estado do Amazonas, tá bom? Bom, ela é transmitida por um vetor, esse vetor é a fêmea do mosquito palha, né? Ele tem essa característica aí de ser ele tem a metade do tamanho dos outros mosquitos, mosquito que transmite a malária, mosquito que transmite a dengue, ele tem a metade do tamanho, então ele é bem pequenininho, né? Na verdade, o nome mosquito palha, ou birigui, né? Ele está relacionado a um mosquito do gênero Flebotominius, tá? Dos flebotomíneos. Transmitido pela fêmea, né, porque a fêmea ela necessita do sangue para desenvolver os seus ovos, então ela é considerada um organismo hematófago. Hematófago é aquele organismo que
depende do sangue para poder desenvolver aí, né? Para poder sobreviver e desenvolver seus ovos. Então aqui ele é um protozoário flagelado, né? Lembra que eu disse para vocês que tem 4 grupos de protozoários, né? Ameboides, flagelados, esporozoários, né? E os ciliados. Então, a leishmania, né? Que é esse tipo de protozoário, ele é um protozoário flagelado. Então, no local da picada, pessoal, vai aparecer esse ferimento, né? O protozoário, o mais interessante é que ele vai atacar os macrófagos. O que são macrófagos? São células de defesa do nosso organismo. Enquanto as células de defesa, elas estão presentes no nosso organismo para poder atacar vírus, bactérias, protozoários e fungos, esse protozoário ele é tão assim esperto que ele é englobado pelo macrófago, mas o macrófago não consegue destruí-lo, né? Porque o macrófago engloba, leva ele para dentro, né, da célula para tentar eliminar, para tentar destruir, e acaba não conseguindo. Então ele ataca os macrófagos presentes na nossa pele e começa a desenvolver essa ferida, né, esse ferimento. Esse ferimento, pessoal, ele só aumenta, tá? Ele só vai aumentando de tamanho. E ele tem uma característica específica. Ele tem aí essas bordas elevadas e o fundo granuloso, parece que tem uma areia no fundo da ferida. E a pessoa pode passar pomada, pode passar medicamento, tomar algum tipo de medicamento, não sara, não fecha. E somente um tipo de medicação consegue eliminar esse tipo de protozoário, que é uma medicação à base de antimônio. Esse antimônio é a única substância que consegue matar o protozoário. Só que nós temos alguns problemas relacionados a isso, porque às vezes toma a medicação e a pessoa, quando tá, na verdade são 20 injeções, né? 20 injeções, faz a avaliação, se o médico ainda encontrar o protozoário no organismo, vai receitar mais 10 ou mais 20 injeções. Só que acontece o quê? Quando está quase chegando às 20 injeções, costuma, algumas vezes, o ferimento fechar. E as pessoas acham que estão curadas e não termina de tomar as injeções, né, à base de antimônio, ou então toma as 20 injeções e não volta no médico. Então, a primeiro momento, como eu disse, o ferimento aparece na pele. Depois, esse ferimento pode voltar na garganta, pode voltar no septo nasal. Se ele volta no septo nasal, ele acaba destruindo o septo nasal e provocando ali uma deficiência na narina, né? Então a pessoa perde aquele septo nasal porque os protozoários acabam consumindo. E também, às vezes, quando sai na garganta, pode provocar uma hemorragia e levar a pessoa a óbito, tá? Então a leishmaniose tegumentar ou cutânea, como eu estou dizendo, ela vai apresentar aí feridas na pele que se localizam com mais frequência nas partes descobertas, ou seja, onde o mosquitinho foi lá e picou, né? Aonde ele inseriu o protozoário. E aí, tardiamente, se a pessoa não tomar a medicação corretamente, ele pode voltar aí no nariz, na boca ou garganta e pode levar aí a uma hemorragia e levar a pessoa a óbito, tá? Já a leishmania visceral, que ataca os órgãos internos, como o baço, o fígado e a medula óssea, pessoal, ela leva uma grande quantidade de pessoas à morte, tá? E uma coisa interessante que tem que se dizer é o seguinte, essa leishmania visceral, ela também pode atacar os animais, né? Os cachorros e o ser humano, eles são seres que ainda o organismo não acostumou ao protozoário. Eles falam que nós somos hospedeiros acidentais,
né? Nós se metemos lá no meio silvestre e acabamos contraindo esse tipo de protozoário e nosso organismo não está acostumado com eles, então acaba desenvolvendo essa doença. Mas existem hospedeiros desses protozoários aí no meio silvestre que tem o protozoário no organismo e o protozoário não faz nada, né? Não causa problema nenhum nesses animais, que é a preguiça, que é o gambá, que é o macaco, porque esses protozoários, né, ou seja, o organismo desses animais já estão adaptados a esse protozoário, então eles ficam sendo o hospedeiro definitivo desses protozoários e esses protozoários não causam mal nenhum nesses animais, mas nós somos considerados hospedeiros acidentais, acabam causando grandes problemas e pode levar até o óbito, tá? Então, a leishmaniose, ela tem dois tipos, a tegumentar, que ataca a pele, que é provocado aí pela leishmania brasiliense, leishmania guianiense e leishmania amazonense. Essa é a tegumentar, a que causa o ferimento na pele. E a visceral, que ataca baço, medula óssea e também fígado, é causada por uma leishmania Chagas, tá, pessoal? A prevenção, né, combater o flebotomínio, o mosquito, a fêmea, né, evitar a picada da fêmea. Como é que a gente combate? Como é que a gente evita a picada? Esses mosquitinhos, eles se desenvolvem em matéria orgânica, material orgânico. Então, evitar o acúmulo de lixo ao redor do quintal, né, evitar o acúmulo de material orgânico, porque é nessa região que ela se desenvolve, né. Também tem que ter aplicação de repelente nas pessoas, né? Então, por exemplo, eles atacam mais na penúmbria, que é ali ao entardecer ou ao amanhecer, né? Então, se a pessoa saiu para pescar, né, nesse período, ele tem que aplicar um repelente, porque é nesse momento que o mosquito costuma atacar, tá? Também deva-se tratar os doentes, seja ele o ser humano ou seja os animais, né, tem que fazer o tratamento, porque um mosquitinho desse, ele não, na verdade, ele pode nascer sim com o protozoário se ele herdou isso da mãe dele, né, suponhamos, né, aquele ovinho eclodiu, ele já vai nascer com protozoário, mas ele pode não ter nenhum protozoário no organismo, e a partir do momento que ele suga o sangue lá do macaco, de uma preguiça, ele pode adquirir o protozoário e depois passar para o ser humano. Então, tem que evitar a proliferação desse mosquitinho. E tratar os doentes, porque um mosquitinho desse pode picar o sangue de um cachorro ou de um ser humano, adquirir o protozoário, né? A pessoa está doente, adquire o protozoário e pode passar para uma outra pessoa. Então, não acontece a transmissão, por exemplo, se você vê um cachorro doente, porque normalmente quais são os sintomas do cachorro? Ele fica muito magro, magro, magro e cheio de feridas na pele, né? Muitas feridas. Então, não significa que você vai encostar no cachorro, você vai pegar o protozoário. Esse protozoário ele só é transmitido através da picada da fêmea do flebotomínio, ok? Malária. A malária, gente, ela possui 4 tipos de protozoário, né? Que são os plasmódios. Plasmódio falciparum, que é o mais grave, né? O plasmódio vivax, que ele é de uma forma branda, o plasmódio malariae, forma branda também, e o plasmódio ovale, que a gente encontra em alguns países do continente africano. Esse protozoário, ele é um protozoário, vocês podem observar, ele não tem flagelo, ele não tem cílio, né? Ele não tem aquela característica da ameba, que é um organismo mole, né? Então, ele é um esporozoário, ele se movimenta através da movimentação da água, a movimentação do sangue onde ele está presente. Então, ele segue o curso da água, ele segue o curso do sangue aí, tá? Então, pessoal,
O Plasmodium falciparum, que é o que pode levar a pessoa à morte, né? Muito perigoso esse Plasmodium, pode levar a pessoa à morte. Ele também ele é chamado de terçã maligno, né? O Plasmodium vivax, que é mais de forma branda, é chamado de terçã benigno, né? E o Plasmodium malariae é chamado também de quartã. Por que terção? Por que quartã? Terção porque ele vai apresentar os sintomas a cada 3 dias, ou seja, a cada 48 horas. E quartã porque ele vai apresentar os sintomas a cada 72 horas. Então, vamos ver como é que isso acontece. Primeiramente, né, também tem um vetor, assim como a leishmaniose possui um vetor também, que é o mosquito, a picada, transmitido pela picada da fêmea do mosquito anófeles, ou mosquito prego, eles chamam ele de mosquito prego porque ele sempre pousa, né, com a parte do abdômen um pouquinho estendida para cima, né? Então, é a fêmea que transmite através da saliva aí o protozoário para o ser humano, tá? E esses protozoários, pessoal, ele ataca as nossas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Esses protozoários entram dentro das hemácias, se reproduzem, e aí a cada 48 horas ou a cada 72 horas, vai depender da espécie, essas hemácias explodem, liberando na corrente sanguínea, né, novos protozoários aí, né, novas formas do protozoário. Então, vocês imaginam aí milhares de células explodindo no mesmo tempo, né? Porque cada um dessas bolinhas aqui que está representando um protozoário, saiu daqui, ele vai atacar uma nova hemácia e vai reproduzir e depois vai sair e proliferar mais hemácias. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas esse protozoário ele causa tremores, suores, calafrio e tremores. Você pode colocar ali uma grande quantidade de cobertores que a pessoa não para de tremer. Por quê? Porque quando essas hemácias, uma grande quantidade de hemácias estouram ao mesmo tempo, além de liberar o protozoário no sangue, libera uma substância tóxica. Essa substância tóxica que faz a pessoa ficar tremendo, né? Tem aqueles ataques, né? Com picos de febre de quase 40 graus, né? E calafrios, sudoroses, né? Então, esses são sintomas que vão aparecer a cada 48 horas ou a cada 72 horas, né? Então, aqui está mostrando, né? O mosquito, ele vai picar aí o indivíduo, né? Vai picar o ser humano, transmitir o protozoário, que vai para o fígado, dentro do fígado ele se desenvolve, né? Ele é uma forma larval que vai se desenvolver e depois vai sair do fígado, porque ele ataca as células do fígado, depois de atacar as células do fígado, que ele sai de dentro das células do fígado, ele vai para dentro das células das hemácias, que se desenvolve, né? E depois, quando o mosquito picar uma pessoa doente, ele pode transmitir esses protozoários para um outro indivíduo. Por isso, a importância de tratar dos doentes, né? Então, os sintomas são dor de cabeça, febre, falta de apetite, cansaço, dor muscular, dores na região lombar, né, náusea, vômito, inchaço do fígado, tosse seca, tremor, suor e palidez. Então, essas são os principais sintomas. Lembrando que uma característica específica da malária é aquele tremor, aquele suor que dá no paciente a cada 48 horas ou a cada 72 horas, vai depender do tipo de protozoário que esse indivíduo está infectado. Então, a prevenção é combater o mosquito anófeles, né, que é a fêmea do mosquito anófeles, evitar a picada, né, dessa fêmea, porque, como eu disse, ela é uma fêmea hematófaga, ela se alimenta de sangue, ela necessita desse sangue para poder ajudar a desenvolver os seus ovos, né. E aqui, no caso, evitar água parada, né, usar o repelente, então, se a pessoa vai sair para o mato, ele tem que usar repelente. Tem locais que a pessoa nem precisa sair para o mato, o local é tão infectado que na própria casa o mosquito já está
adentrando e picando a pessoa e transmitindo o protozoário, né? Uso de repelente, inseticidas em volta da casa, né? Colocar telas nas portas e janela para evitar que o mosquito entre para dentro das casas e tratar o doente, porque a partir do momento que ele trata o doente, ele evita que ocorra uma retransmissão, né? Porque o mosquito vai sugar o sangue e transmitir para uma outra pessoa. Tá bom, pessoal? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estou aqui à disposição e nós vamos tentar aí solucionar as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos.